É a altura do comentário habitual às segundas-feiras no Telejornal, hoje com Alberto João Jardim. Bem-vindo, Soutor. Boa noite. Soutor, na semana passada, o deputado do JPP à Assembleia da República, Filipe Sousa, propôs uma sessão solene das comemorações dos 50 anos da autonomia no Parlamento Nacional, onde sejam convidados a usar a palavra o Dr. Alberto João Jardim e o Dr. Mota Torres. Ainda acrescentou que o doutor desempenhou um papel histórico e deu um contributo determinante para a afirmação autonómica, para a defesa da identidade regional e para o exercício de uma cidadania ativa e livre. Duas perguntas. Ficou surpreendido e acha boa ideia? Sabe, você teve hoje o condão de fazer a única coisa em que um jornalista me pode encostar à parede, é me pôr a falar de mim. O que eu penso é que as comemorações de autonomia teve uma sessão muito interessante e muito positiva pelas 4 intervenções que aconteceram no Parlamento da Madeira. Tem-se feito alguns espetáculos que são importantes, sei que vai haver agora uma série de conferências seguidas, mas penso que é importante aquilo que o próprio Presidente da Assembleia da República disse. Não há dúvida que as autonomias, ainda há pouco estávamos a falar de números, que a Madeira felizmente chegou ao fim de 50 anos de autonomia. Eu lembro de ser miúdo e nas conversas que vi aos mais velhos era as Canárias, quem nos deve ser que mais Canárias. Nós estamos à frente hoje das Canárias em produto interno bruto, etc, etc. Ora, e portanto a autonomia é um dos grandes sucessos da Revolução de Abril. E, portanto, mas não é também um sucesso nacional? Da Revolução de Abril. Sim. E, portanto, é um sucesso regional e é um sucesso nacional. Até porque sendo regional acaba por ser nacional. E como tal deve ser também celebrada pelo país? Não tem de ser celebrada em todo o país. Eu acredito que possa haver alguma resistência a essas celebrações, porque, repare, mesmo tendo sido travada a regionalização de Portugal continental, houve-se, não é, todos nós já ouvimos, em vários pontos do país as pessoas dizer nós queríamos era também isto, a descentralização, como a Madeira e os Açores têm, etc, etc. E não sei até que ponto o Estado centralista e colonialista, de certo modo, gostará de que se fale sobre o sucesso das autonomias no continente. Quanto à segunda pergunta de eu ir ou não ir, eu sempre fiz o que me mandavam. Eu vou onde me mandam, vou onde me convidam. Se não me quiserem que eu vá, também não vou. Mas gostava de discursar na Assembleia da República com o Dr. Mota Torres sobre as autonomias. Mota Amaral. O Dr. Mota Amaral, sim. Sai qualquer coisa no subconsciente. Nem por isso. Estou a brincar. Mas achava boa ideia que se falasse. Tenho que achar, nem deixar de deixar. Se for uma coisa a ser organizada pela Assembleia da República, e devo dizer que foi uma atitude democrática que teve o deputado do JPP. Surpreendeu? Não, porque sabe, obviamente eu não comungo de algumas ideias do JPP, por exemplo, esta coisa de dizer que é pelo subsídio e pela esmola que se resolve os problemas das pessoas, não é? É pelo investimento, pelo emprego e pagando salários decentes. Porque, por exemplo, no caso da Madeira, nós estamos, de facto, de vento em popa com o crescimento do produto, mas tem que haver uma melhor distribuição do rendimento gerado. E, portanto, isso é que faz, de facto, isso é que é importante se fazer. Não é números disto e números daquilo e desembarcaram tantos passageiros. Não. Há um desenvolvimento. Felizmente a Madeira entrou nesse desenvolvimento. Deve ser mostrado ao país porque é um sucesso português o caso da Madeira. Mas, atenção, também não é a altura de só dar palmas. Temos que pensar agora no que falta fazer. Portanto, a linha A, dimensão nacional, a linha B, momento de reflexão sobre o que falta fazer. E acabaste esta ideia de só se pensar na esmolinha, no subsídio, etc. E, de facto, aí estou diferente do JPP. Mas é preciso no JPP, por exemplo,
eles terem começado do nada, são hoje o segundo partido regional e a ideia que me dão é uma ideia de autonomismo. Aliás, eu escrevi várias vezes que uma das razões que o PSD não pode abrandar no autonomismo, e felizmente houve uma certa pausa. Parece um partido mais autonomista do que o PS, por exemplo? Quem? O JPP. De caras. Aliás, uma das causas que eu penso que fez o PS chegar ao estado em que está não é só culpa da A, de B ou de C. Claro que um partido é formado por seres humanos e os seres humanos é que fazem o partido. Mas o facto de o Partido Socialista ter uma história de ser um partido sempre mais colado a Lisboa do que outro qualquer, isso também não contribui para o sucesso do Partido Socialista. Eu lembro de uma altura em que era presidente do governo, que estava um governo do PSD em Lisboa, eu estava às trincas com o governo do PSD, depois vou-lhe explicar já porque é que essas coisas mudaram. Eu estava às trincas com o governo do PSD e era o PS a defender o governo do PSD de Lisboa, sempre em mania do encostado, sempre a mania do encostado a Lisboa. Portanto, este JPP, de facto, aí tem conseguido manter-se numa linha mais autonomista que o próprio PS. No caso do PSD, claro que o PSD, em 2015, tinha um discurso de que eu é que estava errado, porque ao fazer frente a Lisboa e ao fazer reivindicação, etc., ao fazer reivindicação em Bruxelas, etc., que eu é que estava errado e que isto ia com palavrinhas mansas e que isto ia com beijinhos e abraços. Obviamente, percebeu-se que não ia. Basta dizer, por exemplo, quando teve agora aqui o Presidente da Assembleia da República, a última transferência de competências que se fez para a Madeira foi a fortaleza do Pico, que a Marinha não queria, aliás, mas que era Ministro da Defesa, o atual Presidente da Assembleia da República. E ele, como Ministro da Defesa, entendeu que se devia fazer a região. Daí para cá nunca mais houve transferências de competências para a Madeira, nem transferências de património. Claro que hoje o discurso do PSD, felizmente, mudou. Há uns 3 anos para cá, a própria direção regional do PSD tem um discurso já de enfrentar e de reivindicar, ainda talvez não com a intensidade que é necessária, mas foi um erro parar com a reivindicação. Claro que o JPP não é muito reivindicativo, porque uma coisa é reivindicar uma vereda para um sítio, mas não se pode reivindicar milhões com o mesmo discurso da vereda. E aqui é que talvez falta dar a enceboadela no JPP. Doutor, na última semana falou-se muito também sobre as acessibilidades na Madeira, no Funchal, nesta faixa toda. O seu governo foi responsável pela construção da via rápida, via expresso. Acha que é preciso uma solução desse género neste momento? Fala-se muito no metro de superfície, foi responsável, por exemplo. mas atenção, a obra nem é minha, nem dos meus governos, é do povo. Repare que se o povo não tivesse tido, eu insisto muito nisto, porque o Andorinha não faz a primavera. Eu não disse que a obra era sua. Se o povo não tivesse tido o bom senso de dar tempo a se poder desenvolver o plano, não se tinha feito nada. Acha que o metro de superfície é uma boa ideia? Eu fui um pouco surpreendido por essa ideia. Neste momento, é preciso considerar várias coisas. Primeiro, custos-benefícios. Quanto custa e que benefícios É um custo provavelmente superior à via rápida. Até porque não, o que eu penso é que não se pode abandonar a cota 500 para já, que já está começada até Santo António, da embocadura de quem vai para o Corral até Santo António. Essa cota 500 pode aliviar muito a cota 200 e, por outro lado, tem que se arranjar uma disciplina na própria importação de veículos e na circulação de veículos. Aliás, os dois discursos hoje na posse da Câmara, que é do Presidente do Governo, que é do Presidente da Câmara, são nesse sentido. Há várias coisas a fazer na mobilidade. Claro que, repara,
nós somos responsáveis pelas vias rápidas, 20 e tal anos, etc. Veja que foi o grande pulo, principalmente depois do Covid, há um grande pulo na região. Claro, para haver este pulo é porque havia infraestruturas para se poder dar o pulo, não é um milagre de um dia para o outro. Acha que uma infraestrutura desta dimensão não se justifica? Uma vez perguntei, uma vez eu estava ainda antes de ter sido entregue ao engenheiro Seguideiros Tavares a responsabilidade deste modelo de aeroporto, que acabou por ser o definitivo. Eu estava a conversar com o professor Cardoso, o engenheiro Alexandre Cardoso, mas é mais qualquer coisa, agora não me ocorre. E ele disse-me isto, meu caro amigo, a engenharia tudo é possível, o problema é o preço. Tudo é possível, é possível fazer isso. É possível fazer isso. Até com fundos europeus. Aí é que começa a confusão. Cuidado com duas coisas. A região está a alcançar um nível de produto interno bruto que, mesmo com o discurso da insularidade, mesmo com o artigo que cria o princípio da excepcionalidade no Tratado de Funcionamento da União Europeia para as regiões ultraperiféricas e que não está a ser devidamente esgrimido e avançado. Porque se nós esgrimirmos bem esse artigo, podemos ter uma zona franca muitíssimo mais alargada e não nos podem fazer isto que agora querem fazer, que é entregar ao Estado Central o critério da distribuição de fundos quando são fundos destinados às ultraperiféricas. Portanto, por outro lado, é preciso também ver, portanto, a subida não é do nível de vida, porque o nível ainda falta aí a melhor distribuição da riqueza, mas a subida do produto e da riqueza da Madeira, da riqueza no seu conjunto, já da Madeira, obviamente, que não vai facilitar dinheiro de graça como havia antigamente. Agora, o que eu estou a convencer, depois é preciso ver outra coisa. Vai haver um profundo esforço no rearmamento europeu. A situação nas fronteiras da Europa é muito perigosa. Todos os estrategas russos e nas próprias academias militares russas, hoje ensina-se uma concepção de voltar-se, não em termos de regime comunista, mas se voltar em regime mais neofascista, ao esquema do império da Rússia imperial, da Santa Rússia, como se dizia no tempo. Portanto, vai haver menos dinheiro, vai haver menos... E nós temos de nos preparar para a defesa, até porque, neste momento, o aliado principal, que é os Estados Unidos, um dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, ninguém se entende no meio disto. O mundo está muito complexo e não se pense que a não ser que haja de um dia para o outro um fenómeno em que eles se beijem todos e se abracem todos e tal, mas assim eu fico a desconfiar. Mas o mundo tal como está, é de esperar que haja muitas restrições, porque vai haver não digo a prioridade, mas vai haver uma das prioridades será a defesa. Dr. Alberto João Jardim, obrigado por ter vindo a Uma boa noite.